Quem é Kerzing? Já vou explicar, mas antes, na mitologia nórdica, o inferno, o Hel, era governado pela filha de Loki, tá? Enfim, é um lugar frio, sombrio e silencioso. Não um inferno de fogo, como no imaginário cristão. Então, poeticamente, se a gente for seguir a crença lógica, Kirzing, um cara lá americano lá, que eu já vou explicar quem é ele, iria para o inferno gelado. Enfim, Henry Alfred Kirzing, de 1923 a 2023, foi um diplomata, cientista político e estrategista, nascido na Alemanha e naturalizado norte-americano. Ele era norte-americano, naturalizado. Ele foi secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos durante os governos de Nixon e Gerald Ford. Ele morreu em 23, aos 100 anos, de causas naturais. Ou seja, ele morreu de velhice. Enfim, Kerzing é uma das figuras mais controversas do século XIX, né? Enfim, ele é admirado por sua habilidade diplomática, mas também acusado de crimes de guerra e manipulação política em larga escala. Bombardeiro secreto na Camboja e no Laos. Durante a Guerra do Vietnã, Kerzing e Nixon autorizaram ataques aéreos massivos em território neutro, matando centenas de milhares de civis cambojanos e laosianos. Esses bombardeiros ajudaram a destabilizar a região e abriram caminhos para o regime genocida de Khmer Vermelho. Você vai ter o golpe no Chile. Em 1963, ele planejou e financiou a desestabilização do Estado Socialista de Salvador, Allende. Enfim, o cara que estava no poder lá, no Chile, ele foi colocado democraticamente, só que ele desestabilizou o governo de lá. E isso abriu um espaço, um golpe militar, que resultou na ditadura, né, de Augusto Pinochet, marcada por tortura e assassinato. Enfim, ele deu suporte à repressão na Argentina, Indonésia e Timor-Leste. Kerzing fechou os olhos e incentivou ações militares brutais contra populações civis, sobre o argumento de conter o comunismo. Negociações secretas no Vietnã. Enquanto recebeu o Prêmio de Nobel da Paz, em 1963, por acordo de cessar-fogo, ele prolongava a guerra nos bastidores por motivos estratégicos. Enfim, mas a maior manobra política dele na guerra foi o seguinte: uma abertura diplomática dos Estados Unidos com a China comunista de 71 a 72. Foi uma jogada geopolítica de mestre e, ao mesmo tempo, uma das mais frias e calculadas do século XIX. A Guerra Fria era marcada pelo confronto entre Estados Unidos e União Soviética, né? A China, então isolada, havia rompido relações com Moscou. Kissinger percebeu que aproximar os Estados Unidos da China criaria um triângulo de poder que iria enfraquecer os poderes da União Soviética. Em 71, Kissinger fez uma viagem secreta a Pequim, abrindo caminho para a visita histórica de Richard Nixon à China em 72. Essa aproximação mudou completamente o equilíbrio mundial, né? A União Soviética ficou isolada e teve que negociar tratado de limitação nuclear, né? A China, décadas depois, tornou-se uma potência mundial global, um efeito indireto da manobra de Kerzing. Enfim, é o que fala de Kerzing. Kerzing é um homem que trocou o sangue dos outros por equilíbrio de poder. Enfim, ele foi um arquiteto do chamado Realpolitik, uma política baseada em frieza estratégica, não em valores morais. Por isso ele é visto como um gênio, demônio por outros, tá? Enfim, então, eu ainda não acabei de falar de Kerzing, tá? A gente ainda vai falar dele, mas tipo, o que é o inferno nas religiões? Kerzing iria para o inferno? No judaísmo antigo, nos textos hebraicos originais, não existia a palavra inferno como punição eterna. O termo Sheol era um lugar sombrio e silencioso, aonde justos e injustos iriam após a morte. Era mais um estado de sombra do que o fogo do ninguém era queimado lá. Só séculos depois, com influência estrangeira, especialmente persa, surgem conceitos mais morais de pós-vida. Sob a influência do zoroastrismo e do mundo greco-romano, quando os judeus viveram sobre o Império Persa, entraram em contato com o zoroastrismo, uma religião dualista, né? Bem x mal, luz x trevas. Os persas acreditavam no julgamento final,
em céu e inferno. E o inferno era um lugar quente de fogo, de purificação. Mais tarde, os gregos e romanos também influenciaram o pensamento. Enfim, o Tártaro, na mitologia grega, era o abismo onde as almas malignas eram punidas. O Hades era o submundo, dividido em partes boas e ruins. Esses elementos se fundiram da cultura judaico-cristã helenizada. Enfim, quando Jesus anunciou o cristianismo, o termo Guiena aparece várias vezes nos evangelhos. Guiena era um vale real, de Jerusalém, vale de Rinom, onde se queimava lixo, segundo lendas, até corpos de criminosos. Jesus usou esse lugar físico conhecido como metáfora moral, né? Jesus usou esse lugar como metáfora moral. O fogo da Guiena simbolizar a destruição e o afastamento de Deus, não uma tortura eterna. Mas com o tempo, as metáforas foram interpretadas literalmente. Enfim, durante a Idade Média, a Igreja Católica passou a usar o inferno de fogo como uma ferramenta pedagógica e moral. A doutrina do inferno de fogo servia para ensinar, controlar o comportamento, era mais eficaz no mundo sem educação formal, tá? E com arte visual predominante. Os grandes responsáveis pela consolidação dessa ideia foram Santo Agostinho. Foi um dos primeiros teólogos cristãos a afirmar que o inferno é real e eterno, que ele associou o fogo a uma punição espiritual literal. Ele disse que as almas sofreriam no fogo, sem serem consumidas. Gregório o Grande, papa que descreveu o inferno em detalhes, com demônios, fogo e tortura. Só que a Bíblia nunca fala de demônio, fogo e tortura. Essas ideias moldaram as pregações e os sermões medievais. Você tem o Dante, a Divina Comédia, né? Enfim, o grande popularizador do inferno, como imaginamos hoje, no seu poema, o inferno é um abismo em 9 círculos, cada um com munições específicas e físicas, cheio de fogo, gelo, sangue e dor. Ele combinou a teologia cristã, filosofia grega e imaginação medieval. E o resultado foi tão poderoso que virou um modelo simbólico do inferno ocidental. Enfim, a arte medieval e as igrejas tinham aquelas pinturas, vitrais, esculturas que mostravam o diabo queimando almas com fogo, da boca dos monstros. E isso ensinava o povo analfabeto sobre as consequências do pecado. O medo do fogo manteve a moral e a autoridade eclesiástica. Enquanto o cristianismo ocidental associava o inferno ao fogo, outras culturas associavam o inferno a frio, porque os nórdicos tinham muito problema com os frios, né? Não tinha comida, tinha escassez de tudo, morria gente pra caramba. Então eles associaram o gelo como inferno. Enfim, ausência de luz, calor divino, entendeu? Os nórdicos acreditavam no El, né? Os japoneses acreditavam em Naraka, né, um inferno de gelo e escuridão. Alguns budistas tibetanos falavam que o inferno era gelado de sofrimento, entendeu? Inferno gelado de sofrimento. Essas variações mostram que o inferno é uma construção cultural simbólica e o fogo foi escolhido no ocidente porque ele simbolizava purificação, punição e energia divina, né? Enfim, mas, voltando a falar sobre Kerzing, meus amigos, eu usei essa imagem aí, existe justiça divina, Kerzing estaria no inferno gelado, por que não? Porque toda a cultura acha, não, a minha religião tá certa, o meu Deus tá certo. Então, se for por essa lógica, se os nórdicos estiverem certos, o inferno, ele seria um lugar gelado, né? Kerzing estaria lá congelando no inferno, né? Pela lógica deles. Enfim, mas eu como uma pessoa mais de direita, eu já vou explicar os meus pontos aqui. Enfim, eu já vou explicar meus pontos, tá? Enfim, Kerzing foi um herói anticomunista, tá? Primeiramente, o comunismo matou 100 milhões de pessoas, tá? O comunismo, ele matou 100 milhões de pessoas indiretamente. E quantas pessoas Kerzing matou indiretamente? 4 milhões. 4 milhões de pessoas mortas por Kerzing indiretamente. Ou seja, Kerzing indiretamente
ao tentar destruir o socialismo, o comunismo, né, tudo o que ele pudesse fazer para impedir o comunismo, o socialismo, ele ia fazer, nem que ele sujasse as mãos para isso. E ele matou muito menos do que o comunismo. Eu acho que se ele não impedisse o comunismo, muitas mais pessoas teriam sangue derramado. Durante as décadas de 60 e 70, o mundo estava dividido entre dois blocos: o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o comunismo, liderado pela União Soviética e pela China. Kissinger acreditava que se o comunismo não fosse contido, ele poderia se espalhar igual um vírus e acabar com a liberdade política e econômica. Então ele criou uma estratégia chamada Realpolitik, ou seja, política baseada em realidade e poder, não em moralidade. Ele foi um herói, ele diminuiu o risco de guerra nuclear ao negociar a SALT I e SALT II com a União Soviética. Kissinger limitou a corrida armamentista, evitou que Estados Unidos e a União Soviética se destruíssem mutuamente, aproximou os erros da China comunista, abriu relações diplomáticas com Mao Tse-tung. Ele quebrou a aliança entre China e União Soviética e se isolou Moscou e enfraqueceu o bloco comunista. Enfim, através de aliança com ditaduras anticomunistas na América Latina, África e Ásia, ele impediu o avanço soviético nessas regiões. Essa estratégia, embora dura, né, sacrificar algumas vidas para salvar milhões, porque o comunismo mataria muito mais. Ele foi frio, entendeu? Ele ajudou os europeus a ganharem a Guerra Fria sem uma guerra direta, ou seja, um pouco de sangue por toneladas de litros de sangue, ou seja, ele salvou muito mais vidas. Kissinger viu o mundo como um tabuleiro de xadrez. Se uma peça fosse mal movida, todo o equilíbrio cairia. Para ele manter ele preferia manter governos autoritários do que ver um país cair para o lado sombrio e para o comunismo, né? Enfim, a real política do Kissinger não se importava com quem morria, desde que o equilíbrio das forças estivesse perfeitamente equilibrado. Bombardear comboios, causando centenas de milhares de mortes civis, apoiar golpes militares, como o do China em 73, fechar os olhos para ditaduras que matavam opositores em nome do anticomunismo, apoiar a invasão da Indonésia ao Timor-Leste, onde morreram mais de 100 mil civis. Por isso, ele é visto por alguns como gênio da estratégia e por outros como criminoso de guerra impune. Enfim, ele está certo, o mundo não é guiado por moralidade, mas por interesses nacionais e equilíbrio de poder. Ou seja, a paz mundial não se mantém pela bondade, mas pelo medo e cálculo. Essa visão vem de pensadores como Maquiavel, entendeu? Todos com a ideia de que o poder é a base da estabilidade, não a ética. Cara, ou você acha que você vence na política com ética, tá? De sacanagem, né? Para que a Guerra Fria era uma guerra entre dois sistemas totalitários potenciais, o comunismo soviético com potencial de dominar o mundo e causar muito mais mortes, ou o comunismo soviético com capacidade de dominar o mundo e causar milhões de mortes, ou o imperialismo americano, enfim, que ele via como guarda de ordem global. Ele escolheu o segundo, mesmo com os métodos duros. Ele impediu o avanço soviético e ajudou. Ele encerrou a Guerra Fria sem guerra nuclear, a abertura com a China e a detente, redução da tensão entre Estados Unidos e União Soviética, salvaram milhões de vidas que poderiam ter sido perdidas em um conflito global direto. Muitos militares e diplomatas dizem que ele salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial ao jogar blocos um contra o outro. Ou seja, ele impediu a Terceira Guerra Mundial, tá? Em troca de um pouco de sangue. Ele sacrificou populações inteiras em nome da acessibilidade. A morte no Camboja, Chile, Bangladesh, Timor-Leste e outros lugares foram consequências diretas de suas decisões. Enfim, o que chamamos de custo colateral da ordem mundial. Ele foi acusado de planejar golpes, ampliar ditaduras e manipular democracias, o que gera dilema moral. Vale a pena salvar o mundo inteiro se você precisa destruir parte dele? É aquilo que eu falo. Você sacrifica dezenas para salvar centenas, entendeu? Enfim, um herói é como um monstro. Tem essa música aqui, peraí.
Eu exagerei. Um herói é visto como um cara mau, né? Essa frase é a essência da história política humana. Muitos líderes que impediram exércitos maiores o fizeram com mãos sujas. O próprio Maquiavel dizia: quem quiser salvar o Estado deve aprender a não ser bom. Não é bem isso, é você saber fazer a coisa certa, mesmo que isso vai custar algumas coisas. Enfim, qual é o preço aceitável pela paz? Enfim, se você olhar pelos números, o comunismo matou muito mais gente. União Soviética, China, Camboja. Enfim, cara, como eu vejo ele? Eu vejo ele como um homem que impediu uma guerra mundial e ao mesmo tempo autorizou massacres regionais. Enfim, um homem que trouxe paz com a China e guerra no Sudeste Asiático. Um homem que recebeu o Nobel da Paz, é chamado de monstro, né, de criminoso de guerra. Eu acho que ele fez mais bem do que mal. Meus amigos, se não fosse por Kissinger, hoje estaríamos mergulhados, talvez em sequelas de uma terceira guerra mundial. Se a gente não tivesse matado com bomba nuclear, né? Enfim, você pode me acusar por todas as pessoas ao redor. Nossa, essa música combina muito com ele. Enfim, a história contada pelos comunistas faz dele um cara mau. Não, Kissinger financiou a ditadura, Stalin financiou. Tá, ok, mas ele preferia isso do que ver o mundo mergulhado no comunismo, velho. É aquilo, você dá uns tapinhas na bunda do teu filho pra ele ser uma pessoa melhor no futuro, velho. É basicamente isso, dá mais palmadas pra no futuro ele ser uma pessoa melhor. É aquilo, né? Sacrifique uma ovelha por 100. Mesmo que as ovelhas vão te odiar por sacrificar aquela única ovelha ali. É basicamente isso, cara. Enfim, cara, eu tenho uma visão de Kissinger. Eu não vejo ele como mal, eu vejo ele como um cara que esteve disposto a trabalhar nas sombras, a segurar todo o ódio do mundo, né? Porque ele iria ser odiado, ele sabia, não, o que eu vou fazer aqui agora eu vou ser odiado pelo mundo. De certa forma ele foi um herói, cara, ele foi um herói. Um cara mau pelos comunistas, mas um herói pra quem procurou a história dele de verdade, velho. Se bem que não se importaria nem um pouco em me sacrificar para o bem da estabilidade global, mas tudo bem. Teve o golpe do Chile de 63 a 1990, golpe militar de 1 de setembro de 63, derrubou Salvador Allende, estimativas de mortes desaparecidas durante a ditadura passam de 3 mil pessoas, entre assassinato político, desaparecimento, e além de dezenas de milhares sofreram tortura, prisão política e exílio. A Argentina, de 1966 a 1983, ditadura conhecida como Processo de Reorganização Nacional, estimativa de mortes desaparecidas 30 mil pessoas, milhares foram presos, torturados ou enviados ao exílio. Kissinger também esteve envolvido no apoio diplomático ao regime aqui no Brasil. 434 pessoas desapareceram, segundo a Comissão Nacional da Verdade. Mais de milhares foram torturados, prisão e perseguição, enfim. É isso daí, cara. É isso aí. Muitos países sofreram golpes militares no Brasil, na Argentina. Militares tomaram poder e perseguiram opositores políticos, usando tortura e censura. Kissinger não escrevia leis nos países latino-americanos, mas seu papel era estratégico. Ao dar reconhecimento diplomático ou apoio público, os Estados Unidos legitimaram essas ditaduras, esses governos militares. Um regime que poderia ser criticado internacionalmente recebia sinal verde de Kissinger, né? Tornando-se mais difícil sancionar o crítico globais, né? Ele fornecia apoio de armas, ajudava financiando treinamento militar para forças de segurança locais, fortalecia o regime, aumentando sua capacidade de reprimir opositores, cooperação com inteligência, né? Projeto cooperação Condor, coordenado entre na América do Sul, né? Investidores sul-americanos tiveram troca de informações com apoio tácito ou direto dos Estados Unidos. Isso incluía perseguição, sequestro, assassinato de opositores, políticos e tudo mais. Para Kissinger, tudo era evitar governo de esquerda aliado à União Soviética, mesmo que significasse apoiar regimes autoritários. Enfim, basicamente isso. Eu não vejo ele como um monstro, vejo ele como alguém que se sacrificou em prol de todos, porque ele vai ser odiado para sempre na história.